Muito boa tarde, bem-vindos ao webinar da Escola Virtual. Nos próximos 75 minutos vamos debater um tema da atualidade, a escola depois das eleições de domingo, os desafios que esperam o próximo Ministro da Educação, isto no seguimento daquilo que foram as eleições legislativas do passado domingo. Passo a apresentar os nossos intervenientes que vão dar as suas opiniões sobre os diferentes temas relacionados com a questão da escola, da nossa educação. Começo por apresentar Alexandre Homem de Cristo, escreve no Observador, foi conselheiro do Conselho Nacional de Educação e também autor do estudo As Escolas no Século XXI da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Passo a apresentar também Jorge Ascensão, presidente da CONFAP, membro do Conselho Nacional de Educação e da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Bem-vindo, Jorge Ascensão. E ainda Manuela Machado, boa tarde, Manuela Machado, que é diretora do Agrupamento de Escolas Soares dos Reis em Gaia, conselheira do Conselho Nacional de Escolas e também membro da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Por fim, não por último, Rui Lima, professor e diretor pedagógico do Colégio Monte Flor. Nos últimos anos tem estado envolvido em vários projetos na área da inovação, nacionais e internacionais relacionados com a inovação pedagógica. Colaborou com a Direção-Geral de Educação. Em 2011 foi considerado um dos 18 professores mais inovadores do mundo. Bem-vindo também, com o arco-íris aí como pano de fundo. Vamos então começar, só para explicar mais ou menos como é que vamos dinamizar este webinar. Teremos 4 temas em debate, temas muito amplos e que dariam de certeza para vários webinars. Começamos por falar sobre os professores, sobre os alunos, sobre a digitalização e também o currículo e as abordagens pedagógicas. Cada um destes temas, cada um dos nossos participantes terá mais ou menos 4 minutos e depois teremos um breve momento de debate e para conversarmos também, trocar algumas ideias sobre estes temas, com os olhos sempre colocados no futuro, no próximo ano letivo, naquilo que deverão ser, nas vossas opiniões, as prioridades do próximo governo. Alexandre Homem de Cristo, começo por si, vamos então olhar para o tema dos professores. O envelhecimento da profissão é uma questão que tem marcado a atualidade, mas também o processo da colocação e da formação de professores. Passo a palavra para si. Ora, boa tarde, muito obrigado pelo convite. O tempo é curto e, portanto, vou direto ao assunto. Sobre a questão do envelhecimento dos professores, é curioso nós dizermos que é um tema da atualidade quando é uma realidade já há muitos anos e de um debate que não tem nada de recente. O que o faz ser um tema da atualidade é não termos ainda propriamente uma ação da parte da perspectiva das políticas públicas para lidar com esse problema. Há várias razões para isso ter acontecido, mas a mais óbvia é que, de facto, não é propriamente algo que se consiga resolver, ou seja, não há uma varinha mágica para resolver um problema desta dimensão. E de que problema é que estamos a falar? Estamos a falar aqui de vários subproblemas, se podemos considerar assim. Primeiro temos a questão do envelhecimento, que vai desencadear uma grande saída de professores dos quadros até 2030, e estou aqui a estimar, salvo erro, por contas até do Conselho Nacional de Educação, entre 2020 e 2030 seriam 50 mil professores a sair dos quadros, o que ronda cerca de metade dos professores que estão nos quadros do Ministério da Educação, e, portanto, é um número muito significativo. Naturalmente que não estamos a falar, depois desta proporção, isto depois em termos de grupos disciplinares e áreas de formação dos professores, está desequilibrada, portanto haverá áreas onde a falta de professores ou a necessidade de recrutar novos professores vai ser mais intensa do que noutras. Agora, porque é que isto é um problema? Isto é um problema porque
portanto, paralelamente a um momento em que vamos ter muitas saídas, temos uma certa dificuldade em conseguir entradas. E as entradas aqui, estamos a falar não só de professores que estejam, pronto, enfim, já preparados, já tenham passado pelos cursos de formação inicial e que possam, de facto, começar a entrar nos quadros e, portanto, suprir essas necessidades, mas também estamos a falar da capacidade de atrair jovens para a profissão de professores. Eu acho que aí temos um grande desafio e eu, se calhar, diria que o desafio mais difícil vai ser mesmo esse, é atrair jovens para a profissão docente, jovens que tenham um perfil bastante competitivo e o que quer dizer com isto? Quer dizer que se nós olharmos hoje em dia para os jovens que se estão enfim, a investir, estão a investir nos cursos de formação inicial para se tornarem professores, e comparamos-los com o perfis de jovens que escolhem outras vias, portanto, de formação para outras áreas, vemos tendencialmente que há menor, enfim, resultados mais baixos, temos médias de entrada nos alunos que vão para estes cursos via ensino. Portanto, é preciso investir na atratividade do curso e do curso e da profissão, e isto, naturalmente, que também não é como se pudéssemos, por decreto, tornar a profissão mais atrativa. Quer dizer, repara, nós no TALIS, que é uma avaliação muito importante que nos faz assim, uma espécie de perfil dos docentes a nível internacional, sabemos que apenas 9% dos professores em Portugal que respondeu ao TALIS disse sentir-se valorizados no exercício das suas funções por outros. Portanto, valorizado aqui significa também uma perspectiva sobre a comunidade escolar e como é que se sente reconhecido pelo seu trabalho. 9% é, de facto, um indicador muito baixo, não é? E, portanto, quando temos esse indicador tão baixo, é natural que os jovens que olham para os adultos a queixar-se das condições em que têm que trabalhar não não se sintam tão atraídos pela profissão. E outro problema, já agora, também tem a ver com a profissão, tem a ver com os salários. Nós falamos muitas vezes dos salários dos professores de uma forma muito simplista e enviesada. Nós temos salários altos da perspectiva do poder de compra português nos níveis altos da carreira docente, mas nos patamares iniciais da carreira docente os salários são bastante baixos. E a maior parte dos professores passam muitos anos nos escalões iniciais e, portanto, é difícil atrair um jovem que possa ter, por exemplo, uma carreira profissional numa área muito mais competitiva e muito melhor remunerada, a dizer, vais receber durante 20 anos um salário muito inferior àquele que poderias noutra área profissional. E, portanto, isto, de facto, precisa de ser repensado do ponto de vista de modelo de carreira. E já que estamos a mexer no modelo de carreira, o problema disto, está a ver, eu estou a fazer um dominó. Eu toquei na primeira peça e depois comecei a desmontar, vão as outras peças todas atrás, não é? E chegou agora ao limite do tempo, mas damos a tolerância de mais um minuto, com certeza. Se der aqui 30 segundos, eu concluo só este raciocínio, que é... há bocadinho estávamos, aliás, até fez essa introdução, o Rui como um professor que foi reconhecido pela sua qualidade, como um dos professores mais inovadores do mundo. Repare que isto é um tipo de qualidade que o sistema não valoriza propriamente, é um bocadinho cego. Nós temos um modelo de recrutamento de professores que é cego à qualidade dos professores e, portanto, repare, eu costumo dizer que um professor que seja mau durante 20 anos passa à frente de um professor que seja muito bom durante 10. E, portanto, quando os incentivos estão invertidos, naturalmente que a coisa não pode correr bem. E, portanto, neste caso, se nós queremos atrair jovens que tenham bom níveis de desempenho, que sejam competitivos, que tragam grande mais-valia à profissão, mas depois o que lhes temos para oferecer é um sistema muito fechado, muito rígido, que não lhes vai reconhecer o mérito e que ainda por cima é mal remunerado, acho que não estamos a ser realistas e, portanto, temos realmente que olhar para isto com outros olhos e ter uma abordagem desde o ponto inicial até, enfim, ao modelo de carreira, que já é um ponto mais avançado na situação dos professores. E peço desculpa ter-me esticado um bocadinho no tempo.
Sem problemas. É ainda dentro da tolerância, pelo menos aquela academicamente reconhecida como a tolerância aceitável, por assim dizer. Jorge Ascensão, esta é uma preocupação dos pais, temos uma classe já envelhecida, mais tarde ou mais cedo começam a reformar-se, mas os alunos também de hoje são muito diferentes daqueles que eram há 20 anos, por exemplo. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, muito boa tarde. É uma honra estar aqui com um painel de pessoas em quem reconheço e tenho, obviamente, grande estima na área da educação. Sim, essa é uma preocupação dos pais. Nós temos os nossos filhos hoje, a maior parte do tempo, com os seus professores, que são os nossos braços na educação e complementam tudo aquilo que é um projeto de vida. E, portanto, aquilo que disse o Alexandre Armentisto e que nos preocupa bastante é que, de facto, nós temos os melhores com os nossos filhos. E julgo que nós estamos a atingir um patamar, não tem havido coragem por parte dos sucessivos governos em olhar para este problema. Estamos agora, de facto, a bater no fundo em que não é possível substituir um professor de um dia para o outro. É preciso encontrar um modelo em que nós possamos fazer esta substituição gradual sem perder qualidade naquilo que é a relação do ensino e da aprendizagem. E, obviamente, que isso é um grande desafio, um desafio que vai implicar muitas questões. Nós, enquanto pais, estamos sobretudo preocupados com a qualidade do relacionamento e com a qualidade pedagógica. Mas sabemos que isto tem a ver, obviamente, com questões profissionais, com questões laborais, mas que não se pode olhar para o lado e vai ser preciso, obviamente, repensar urgentemente toda esta questão da contratação dos professores. Os professores têm famílias, nós queremos que os professores estejam perto das suas famílias também, e obviamente que o atual modelo, para além de ser cego na avaliação daquilo que é o mérito e a qualidade do trabalho, também é cego relativamente àquilo que é a colocação, que existe há dezenas de anos, e portanto nós temos mesmo que ter a coragem, ou alguém terá que ter de facto essa coragem de discutir, de pôr todas as condições em cima da mesa, para podermos ter professores motivados, que possam, ao mesmo tempo que exercem a sua profissão, também possam estar a acompanhar os seus filhos e as suas famílias, e isto é um desafio enorme, que passa muito por este reconhecimento, por um conjunto de condições que muitas vezes não têm e que, obviamente, a própria profissão não reconhece, nem em termos remuneratórios e muitas vezes até a nível daquilo que é o reconhecimento social, que se tem vindo a perder. E, portanto, nós temos a noção de que o professor é, hoje, uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento e na educação das nossas crianças e dos nossos jovens, mas estamos a olhar um pouco para o lado, para aquilo que são as melhores as condições possíveis, as condições necessárias, mínimas, para que eles possam, de facto, desenvolver este bom trabalho. Preocupa-me, de facto, muito isso, porque vão saindo bons e maus, ou menos bons, se quisermos, tudo bem, mas não estamos com um sistema que permita captar os melhores. Basta olhar para aquilo que é a entrada de professores no ensino superior, ou que entram no ensino superior e mais tarde vêm a ser professores. Portanto, tudo isto tem que ser repensado. E muito também ao nível da formação inicial, tem que ser muito valorizada. Tem que ser uma classe em que se valoriza efetivamente a sua formação, a sua competência e a sua motivação para ser professor, que não é uma profissão fácil. Eu tenho 3 filhos e quem tem os filhos e sabe que basta ter 2, 3 e quantos mais difícil é responder a cada um e conseguir muitas vezes um equilíbrio. Imagine-se o que é ter centenas de alunos que às vezes um professor tem. Portanto, há várias coisas que é preciso pensar, centrando-nos muito na perspectiva da qualidade do relacionamento, do ensino da aprendizagem para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, mas, obviamente, criar essas condições. E agora só mais uma nota. Nós provavelmente também temos a classe docente ou aquilo que é a evolução da carreira muitas vezes invertido. Nós damos muito menos valor àquilo que são os educadores, até chamamos educadores, que não são professores e de alguma forma bem, mas eles hoje são educadores até o fim da carreira académica, até já no ensino superior, mas damos muito menos valor aos professores da infância, professores do primeiro ciclo e por aí fora, até chegar aos professores do ensino superior.
nós temos que começar, de facto, a valorizar a importância da qualidade do professor, daquele adulto que está a trabalhar na pré e no primeiro ciclo. Creio que é também um nível de ensino e da educação, onde nós temos que olhar com muito mais seriedade, porque às vezes esta ideia, depois ainda há tempo, às vezes esse tempo já não existe, que é ali que se deixa a marca naquilo que vai ser a personalidade da criança, a marca naquilo que vai ser a sua expectativa e a sua ambição pela aprendizagem, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento cognitivo e social até, que ele acaba por vir a ter. E, portanto, acho que este problema, como dizia o Alexandre, não é um problema de hoje, infelizmente não se tem levado a sério, e quando digo a sério, em questões de lei, de debates, de reflexões, elas existem há muitos anos, mas depois na prática nós continuamos ainda muito como estávamos há 2 décadas ou 3, e isso obviamente vai ter que ser mudado e, portanto, vai ter mesmo que começar a implementar novas medidas para começarmos a ter os melhores, os jovens, aqueles que entram na profissão docente, a querer ensinar e a passar o seu conhecimento e o seu saber aos mais novos. Muito obrigada, Jorge Ascensão, pela sua opinião. Passo a palavra agora a Manuela Machado. Deduzo que esta seja uma realidade com a qual se depara todos os dias na sua atividade. Exatamente. Boa tarde. Antes de mais, agradeço imenso o convite e é um prazer estar aqui convosco a falar destes assuntos que eu gosto tanto de falar, né, que faz parte da minha formação e da minha profissão. Realmente, portanto, este tema é um tema bastante preocupante e, como foi dito anteriormente pelos 2 colegas que falaram, colegas aqui do webinar, realmente eu concordo perfeitamente com tudo o que foi dito. E convém dizer que eu, enquanto diretora e também enquanto membro da ANDAEP, que é a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos, não é, de escolas, é um assunto que tem sido levado às várias reuniões com o secretário de Estado e com o ministro, e realmente algumas coisas também foram começando a ser alteradas, designadamente, por exemplo, a própria contratação. Nós começámos há uns anos atrás, como já foi dito e reitero, que um grande problema é a escassez de professores, também começámos a ver, principalmente no sul do país, não é? Portanto, há disciplinas onde às vezes temos os próprios diretores a lecionar a sua área porque não há professores. Portanto, e esta escassez, portanto, tem a ver até mais na parte da substituição, porque se houver um concurso nacional de professores, nunca ficam vagas por preencher. Portanto, o grande problema aqui é nas substituições. E porquê? Precisamente porque os professores, há uns anos atrás, era real que nós tínhamos muitos portanto, jovens que terminavam a carreira, queriam ingressar na carreira docente e não havia vagas, não é? E, portanto, eles insistiram, só que chegaram a uma altura e, obviamente, tiveram que optar por outro caminho, porque não tinham colocação. E agora, neste momento, nós estamos a precisar, e realmente essas pessoas, esses jovens, optaram por outras carreiras e, portanto, e agora daí a tal escassez. Portanto, eu acho que relativamente à contratação e substituição, eu tenho que reforçar aqui que foi feito alguma coisa e que já melhorou. Quando foi dito, portanto, a substituição dos docentes, neste momento a substituição dos docentes é feita dentro de uma semana, portanto, e quando há um docente que não é colocado, antigamente voltava à bolsa de recrutamento e agora fica ao critério do diretor, portanto, regressar o horário à bolsa ou então avançar para a contratação de escola. Por exemplo, nós verificamos isso nos horários mais pequenos, os horários daqueles docentes que já estão no final de carreira, portanto são horários pequenos de 14 horas e obviamente que os candidatos, quando colocam e ficam em lista portanto, na sua lista nacional, eles não querem, optam sempre por horários maiores, portanto, e os de 14 horas eles, regra geral, não querem, porque podem ir para qualquer lugar e às vezes somente por um mês. E, portanto, nesses casos, nós diretores já podemos fazer isso, e eu ultimamente tenho feito. Os horários de 14 horas são horários que raramente nós temos, portanto, colegas, professores a aceitar, e então nós vamos para a contratação de escola e aí nós conseguimos facilmente, o concurso está em 3 dias, portanto demora 3 dias, depois vamos à lista e portanto fazemos a colocação, portanto é muito mais rápido, aqui também já houve um avanço.
Agora, realmente é verdade que é necessário rejuvenescer esta profissão. As pessoas também, é uma profissão que cada vez mais está a ser cada vez mais exigente. Os alunos de hoje em dia não são os alunos de antigamente. Os pais também nos dão muito o que fazer. Hoje em dia, acho que um grande problema que nós temos nas escolas é, infelizmente eu tenho que dizer isto, são os pais, porque nós dependemos muito também desta ação e desta retaguarda dos pais, e que muitas das vezes, pronto, não colaboram com a escola, não caminham ao lado da escola, e portanto, e daí nós vemos aqui com alguns problemas. E daí este tal desgaste que nós temos, e depois são as alterações sucessivas na carreira, são as alterações sucessivas na forma de trabalhar, nas disciplinas, nos currículos, e tudo isto o professor fala, nós falamos e dizemos que não concordamos, etc., mas já estamos a dizer que não, mas estamos a arregaçar as mangas e estamos a avançar, e portanto estamos a trabalhar e nós nunca baixamos os braços. E portanto, mas isto depois vai desgastando, por isso uma das coisas que nós sempre pedimos muito era que se houvesse alteração, quando houvesse alteração de governo, pronto, pronto, agora com estas eleições já tivemos, vai manter-se, portanto, à partida haverá uma estabilidade, não é? Aqui na parte pronto, na forma como está a correr portanto, a educação, é aquelas sucessivas alterações que nos levam e que nos dá muita instabilidade e muito desgaste, porque estamos sempre a começar de novo. E, portanto, tudo isto acaba por haver este desgaste. Agora, concordo plenamente que foram focados aqui aspectos que é a valorização. Qualquer funcionário, qualquer empregado, qualquer pessoa que esteja a trabalhar tem que sentir que é valorizada pelo seu superior, porque só assim é que se sente mais motivado, obviamente. E realmente, eu tenho que dizer que há uns anos atrás nós fomos muito maltratados, mas ultimamente acho que tem vindo a ser feito um trabalho de valorização dos docentes. Claro que ainda há muito para fazer, mas eu acho que, de regra geral, estamos a sentir mais valorizados pelos nossos superiores. Também a própria sociedade, penso que também já está a mudar esta forma de ver o professor. Eu acho que, por exemplo, o ensino à distância, a pandemia, que é um terror, como devem imaginar, nós nas escolas isto tem sido um terror, mas a pandemia também serviu para que os pais nos dessem mais valor aos professores. Nós temos muitos pais a dizer, realmente eu agora valorizo muito o trabalho dos professores. Vou-lhe pedir que conclua, por favor. Sim, só para terminar, é mesmo a valorização que é necessário que é ser feito, e portanto por parte quer dos nossos superiores, quer também dos pais e da sociedade em geral, e também mesmo a tornar uma profissão mais atrativa para estes jovens que estão a sair das faculdades e que queiram ingressar nesta bonita carreira que é ser professor. Muito obrigada. Já lá vou ao repique da crítica que fez aos pais, já vou passar a palavra daqui a pouco ao Jorge Ascensão, também para tornarmos o debate mais intenso. Para já, Rui Lima, a palavra é sua, concorda com a colega Manuela Machado? Bem, obrigado, não é, por este convite, é um prazer poder estar aqui com tão ilustres companheiros neste painel. E tenho aqui o trabalho um bocadinho facilitado, porque já mencionaram muitas das coisas que também são minhas reflexões ao longo destes últimos anos, e de facto, tal e qual como disse o Alexandre, acho interessante aquela ideia dos dominós, porque de facto falar deste reconhecimento da profissão não permite dissociar as ideias da avaliação dos professores, da colocação dos professores, ou seja, tudo isto anda de braço dado. E na realidade, a verdade é que devemos olhar, primeiro que tudo, para este reconhecimento profissional dos professores e o reconhecimento da própria sociedade. É evidente que nos últimos anos temos sentido que há uma desvalorização da profissão. Nos últimos anos, nos últimos 30 ou 40 anos, eu só tenho 44 anos e tenho assistido a uma desvalorização crescente da profissão do professor. Que essencialmente passou do professor e o padre serem as pessoas mais valorizadas numa comunidade para hoje em dia ser aquele que menos valor tem
E se eu não aceito a primeira visão, que seja o professor, ainda por cima no século XXI, que o professor e o padre sejam os únicos que tenham reconhecimento social, também o oposto não parece a melhor opção. Na realidade, às vezes nem os próprios professores valorizam os professores, é outra questão, e nestes eventos, não hoje, e gostei muito do Jorge, que sempre tão pertinente nestas avaliações de falar dos professores de primeiro ciclo, das educadoras, ou, que também são professoras do pré-escolar, mas é muito frequente em eventos deste tipo. Às vezes temos vereadores, temos políticos, temos jornalistas, temos professores universitários a falar sobre o que é a prática do ensino no primeiro ciclo, e professores de primeiro ciclo não está lá nenhum para falar. E isto atesta bem também da valorização que é dada à opinião dos professores. E por isso, de facto, há aquela ideia de que, como disse a Manuela, que nos últimos anos houve momentos em que fomos muito desvalorizados. Eu relembro aquela prova de acesso à profissão, que era uma espécie de prova de exame da 4ª classe para os professores, para saber se tinham capacidades, como se as capacidades para um professor trabalhar em contexto de sala de aula se pudessem ser avaliados por um exame escrito. Eu tenho algumas dúvidas disso, ainda que o conhecimento seja muito importante. Creio que falaremos disso um bocadinho mais à frente. Mas nós, eu digo muitas vezes na formação aos professores, nós somos especialistas. Em pedagogia somos nós os especialistas. E como especialistas nós temos que ser capazes de tomar decisões, de levar os nossos alunos para determinados caminhos, é evidente, dentro sempre de critérios definidos a nível central, como é evidente, mas eu digo muitas vezes, se é só para dar a matéria, então nós vamos ser substituídos por robôs em breve. O papel do professor não é esse. O professor deve ser reflexivo, deve tomar decisões, que vão no sentido dos alunos que têm à sua frente. Eu trabalho com crianças atualmente, porque eu sou diretor pedagógico, mas também tenho turma, acumulo funções, como é evidente, os alunos estão primeiro, e na realidade eu tomo muitas decisões que às vezes para um aluno são num sentido, para outro aluno são noutro sentido. E o professor deve ser valorizado nesse sentido, de que é capaz de tomar decisões. É evidente que numa sociedade onde a profissão de professor ainda é muito desempenhada por mulheres, numa sociedade que ainda é um bocadinho machista, se calhar um bocadinho é um eufemismo, numa sociedade onde, ou numa profissão onde estamos constantemente a enfrentar mudanças que mexem com a capacidade do professor se adaptar e ter que estar constantemente a mudar e às vezes até entrar em situações de burnout, também não é benéfico para essa valorização da profissão. No entanto, é evidente que, como disse o Alexandre, e muito bem, isto é uma peça de dominó, e isto também nos leva à parte da colocação de professores. Creio que aí eu fujo, se calhar, apesar de eu ter uma visão que a escola pública, apesar de eu ser professor numa escola privada, eu creio que a escola privada só será boa também se a escola pública for cada vez melhor. E por isso eu creio que a colocação de professores, porque é uma das partes da pergunta, também deve ser cada vez mais descentralizada, mas isso também remete para a questão da avaliação, porque se é descentralizado e o diretor tem a capacidade de tomar decisão dos professores que contrata, isto podia haver aqui uma situação intermédia de uma bolsa de professores local, e depois, a partir dessa bolsa de local, a escola podia fazer entrevistas aos professores, e eu creio que um diretor de escola deve ter essa capacidade. Mas depois haverá sempre aquela questão, então em Portugal é muito frequente, das suspeitas de que o diretor favoreceu o A ou o B porque era amigo ou porque era familiar. Eu percebo que seja complicado, mas aí vem também a avaliação das lideranças. E um líder que seja avaliado também é um líder que vai ter cuidado na escolha das suas equipas. Por isso, e nas escolas privadas é isso que acontece, e não ouvimos assim tantos exemplos dos diretores das escolas ou os donos das escolas privadas de escolherem o amigo A ou o amigo B, porque é uma péssima opção de gestão a escolher os amigos, sabendo que os amigos não contribuirão para o sucesso da estrutura, neste caso da escola. Creio que há muito a fazer, mas como nestas coisas acontece sempre, não podemos encontrar soluções milagrosas para problemas tão complexos, e isto é mesmo um dominó em que tudo se encaixa e tudo, ou um puzzle, é melhor, que se encaixa e que tudo está ligado entre si. Não sei se excedi o meu tempo, mas creio que também ligeiramente, mas também dentro do aceitável. Muito obrigada pela sua intervenção.
Ora, vamos passar aqui para o debate, ou tentar responder. São muitas as perguntas que nos chegam, nomeadamente de docentes, sobre as diferentes temáticas. Será impossível respondermos a todas as questões, mas eu vou-vos ler uma das questões que nos chegou e pedia também a dita reflexão relativamente aos pais e, eventualmente, a esta proposta que o Rui Lima falou agora no final, da questão da bolsa local. A questão é a seguinte, e peço desculpa, vou ler, até porque ela é uma grande questão, que é até porque, se me permitem, de certa forma, o diagnóstico parece mais ou menos consensual, não é? Portanto, vamos à forma como é que se resolve os problemas. O que é que o novo ministro tem que fazer para valorizar a carreira docente? Um país que tem a educação como secundária pode evoluir. Vemos os países de leste a ultrapassar Portugal assim que entram na União Europeia, porque tinham um nível de escolaridade há muitos anos que Portugal ainda não tem. Enquanto os políticos não se mentalizarem que a educação é a base de tudo, Portugal estará sempre na cauda da Europa. Esta foi uma das questões que nos fizeram chegar. Também tem aqui alguma opinião. Alexandre, começo por si, para tentar perceber como é que responderia a estas questões. Teremos, obviamente, também, peço-lhe que seja sucinto. Bem, é uma pergunta difícil, quer dizer, enfim, mas também estará nas mãos do próximo governo e do próximo gabinete de ministro que vai ter que lidar com questões dessa dificuldade. Mas o que é que se pode fazer? Pode fazer um conjunto de medidas. Primeiro, podemos ter um planeamento prospectivo mais efetivo, porque o Ministério da Educação já faz esse planeamento e esse planeamento serve para perceber onde é que vai ter carências, mas depois tem sido muito difícil tomar medidas para que essas carências sejam trabalhadas a tempo, para que na altura em que de facto faltam esses professores, haja professores preparados para os substituir. Portanto, acho que o planeamento tem faltado, porque nós, e o resultado de estarmos agora a discutir isto é precisamente uma falta de planeamento, que é deixarmos adiar o problema durante demasiado tempo e agora estamos a apagar um fogo que podia não ter começado. Uma das coisas que nós temos que fazer, eu concordo com o Rui, na ideia de que temos que descentralizar os modelos de contratação. Acho que isso é muito importante. Acho que tem que ser feito com inteligência e com moderação, porque precisamente há muitas dúvidas. Portugal é um país tendencialmente centralizado nos seus processos de decisão e que confia muito no Estado numa perspectiva de tudo o que passar por um processo centralizado é forçosamente mais isento do que processos que passem por decisão individual ou de cargos dirigentes. Isto faz de nós uma exceção no contexto europeu. A maior parte dos países tem processos de recrutamento dos professores descentralizados e, portanto, nós acharmos que só podemos funcionar assim é uma forma um bocadinho limitada de olharmos para nós próprios, porque na Europa os outros países estão a ter modelos de contratação muito mais flexíveis e muito mais descentralizados, que permitem soluções como a do Rui, que, enfim, que poderiam ser bolsas locais, ou outro tipo de soluções, enfim, ainda mais descentralizados ainda, não é? Mas claro que, lá está, quando eu digo com inteligência e moderação, o que eu estou a querer sugerir é que nós podemos querer caminhar para modelos de grande descentralização, futura, mas que temos que fazer um caminho gradual, porque não podemos também ter a ilusão de passar do 8 ao 80 e esperar que o sistema tenha capacidade de resposta para algo que fosse assim disruptivo, e nós não queremos que o funcionamento das escolas entre em colapso, não é? Portanto, não vamos brincar com coisas sérias e, portanto, temos que ter sempre eu acho que temos que ter aqui um modelo gradual, mas que temos que ter essa ambição de descentralizar e dar aos diretores o poder de escolher os seus professores, porque, repare, numa empresa as pessoas escolhem os seus funcionários e se nós queremos que as escolas sejam plurais, neste sentido em que queremos que haja diversidade de projetos educativos, temos que dizer também que quem define qual é o projeto educativo da sua escola tenha o poder de dizer quais são os perfis de docentes que precisa para implementar esse projeto, não é? E, portanto, pelo menos os diretores terem poder de definir um perfil que seja
mais alinhado com as suas necessidades, mesmo que não escolham diretamente a pessoa, mas ao menos que possam escolher um perfil e que haja uma avaliação dos professores de acordo com perfis e com níveis de qualidade, algum tipo de preferências, enfim. Há aqui depois várias variáveis que podiam ser introduzidas, mas esta ideia parece muito importante. Já agora, então vou concluir com uma provocação que não é ninguém que esteja neste debate, mas que é uma ideia assim um bocadinho arrojada para o contexto português, mas que eu deixo no ar, que é a seguinte. Nós, neste momento, estamos a olhar para a contratação dos professores numa perspectiva de bombeiros, não é? De repente, faltam professores, e ainda por cima agora, com baixas e com o Covid, etc., quer dizer, temos situações ainda mais graves de carências do que a mera saída dos professores para a reforma. Tivemos mesmo carências muito, muito acentuadas. E, de repente, tivemos que ir buscar profissionais de outras áreas, mesmo, ou seja, que não tinham estudado para ser professores, mas que tiveram algum tipo de adaptação porque deram aulas, enfim, centros de explicação, ou que fizeram formações rápidas numa perspectiva pedagógica, que não tinham essa formação pedagógica, mas tinham a formação científica nas suas áreas de trabalho. Muitos países, a nível internacional, olham para esta flexibilidade como algo complementar e interessante para os sistemas educativos. Ou seja, porque é que, por exemplo, um engenheiro da NASA não pode decidir tirar 3 anos da sua vida profissional para ir dar aulas numa escola, enfim, se a escola o quiser receber. Isto acontece nos Estados Unidos, acontece em muitos países europeus, porque há este modelo mais flexível de carreira que permite que pessoas de outras áreas profissionais possam passar pelo ensino desde que antes tenham uma formação pedagógica, porque, quer dizer, não podemos também esquecer que isto não é só conhecimento, como dizia o Rui, é preciso também saber lidar com o contexto escolar e com as crianças e com as suas dificuldades. Mas com uma preparação dessas pessoas para este contexto, para essas capacidades mais pedagógicas, abrir as escolas a pessoas de outras áreas, até porque pode haver quem queira dedicar 3 anos da sua vida ao ensino, 5 anos da sua vida do ensino, sem ser forçosamente uma decisão que tenham que tomar aos 20 anos para o resto da vida, não é? E, portanto, algo um bocadinho mais flexível do próprio sistema, eu acho que teríamos a ganhar com esta ideia, e há quem o faça a nível internacional, e em Portugal há quem o tente fazer, embora as regras do jogo sejam mais difíceis enfim, de encaixar este modelo, mas há já quem o tente fazer em Portugal. Obrigada. Jorge Ascensão, passo a palavra para si. Permita-me também lhe questionar se esta ideia de alguma flexibilidade, de que se o professor pode não ser para a vida toda, um bocadinho aquilo que é a filosofia dos millennials, não é? Porque que não veem o emprego como sendo algo que se prolonga para a vida, se acha que era benéfico para o sistema de ensino? Bom, pelo menos parece-me que essa poderá ter que ser uma das soluções a curto prazo. Exatamente porque não se programou tudo até aqui, que creio que essa poderá ser uma das soluções complementares e, obviamente, sempre salvaguardando depois também a componente pedagógica, independentemente de nós sabermos, e há que o dizer também, as generalizações pecam sempre, como a doutora Machado há bocadinho pecou ao falar dos pais, porque, obviamente, que se nós falarmos em que o professor, por si só, é um especialista em pedagogia, bom, Deus queira que sim, e Deus quisesse que todos fossem um especialista de qualidade em pedagogia. Mas nós sabemos, e não vale a pena atirar nem meter a cabeça na areia, isso não é assim. Mas, obviamente, que é preciso, e por isso a avaliação e o reconhecimento deve ser feito. Essa pode ser, efetivamente, uma das soluções, mas é preciso também pensar este problema de uma forma estrutural. Portanto, a formação inicial, se ainda é e se está adequada àquilo que são os novos tempos, novas famílias, novos alunos, novos contextos, a forma, o modelo pedagógico. Eu há muito que falo da sala tipo autocarro, a diferença de que o motorista está virado para os passageiros, que obviamente tem que ser desconstruído também no atual modelo, porque os jovens são outros, têm outra percepção, têm outro acesso à informação. E é por isso que é muito importante, e eu peço desculpa, mas eu acho que não podemos considerar os pais um problema.
Eu sei que há pais problema, como há muitas situações problema, mas os pais não são um problema. Na educação de hoje não podem ser um problema. Nem os pais, nem os professores, nem os diretores, nem ninguém que trabalha na educação. Nós temos mesmo que desenvolver para uma educação em comunidade e onde construamos, de facto, este caminho de relação, de compromisso e de confiança. E o professor é, de facto, uma das pessoas central nisto. E é bem verdade que muitas famílias que reconheceram a importância do professor, mas reconheceram mais que isso. É que as famílias, muitas vezes, acabam por quase de uma forma instintiva colocar os filhos nas escolas, e não tem nada a ver com o extrato social, nem económico, porque é obrigatório, e reconheceram com a pandemia a importância da escola, onde se incluem os professores, os assistentes operacionais, os psicólogos, a importância. Mas também é verdade que as escolas finalmente perceberam o papel fundamental que a família tem nesta complementariedade também do que é o desenvolvimento, mesmo o cognitivo. E, portanto, há de facto, e isto é que ainda é preciso consolidar, nós temos que resolver este problema, e por isso a formação de professores é importante, mas é preciso mesmo consolidar este papel da relação escola-família. Isto que eu há mais de 20 anos escrevi, precisamos de conhecer melhor a escola dos nossos filhos. E hoje, isto é bem verdade, que nós continuamos a precisar de conhecer melhor a escola e a escola continua a precisar de conhecer melhor a família. Não chega a uma reunião de 5 ou 10 minutos no início com o diretor de turma. E, portanto, essa pode ser uma solução. Eu acho que hoje vamos ter necessidade de recorrer e de ser imaginativos nas soluções, mas é preciso não deixar de pensar e de implementar uma reforma estrutural, desde a formação àquilo que é o modelo de contratação, que eu concordo plenamente com o que o Rui disse, e por isso é que eu falei na proximidade do professor à sua família também. Tem muito a ver com isso. Vamos mesmo ter que avançar, estamos a ficar sem tempo e com muitos temas, é precisamente ao contrário, para falar. Manuela Machado, vou-lhe passar a palavra. Vi que durante a intervenção do Alexandre Almeida Cristo foi concordando, pelo menos com a parte inicial, da questão relativamente aos diretores do processo de escolha. Gostava de saber se concorda com a totalidade da intervenção. Seja, por favor, muito concisa. Sim. Não, mas eu antes tenho que dizer que peço desculpa, mas fui mal interpretada pelo Sr. Jorge Ascensão, porque nunca disse isso. Aliás, eu tenho um bom relacionamento no meu agrupamento, tenho tido e tenho excelentes associações de pais e tenho tido os pais sempre ao nosso lado e quero isso e é isso que e valorizo muito. O que eu digo é que, infelizmente às vezes temos esse problema e que tem surgido. Aliás, até são as próprias associações de pais que muitas das vezes também falam connosco, direções, para pedir ajuda. Eu acho que foi mal interpretada, atenção que eu... Muito bem, peço-lhe para avançar, porque senão não vamos conseguir responder a mais perguntas e elas são muitas. Relativamente à contratação, é assim, eu relembro que há uns anos atrás, nós, na contratação de professores, tivemos essa situação da entrevista e era o diretor que, portanto, é uma mais-valia, realmente eu revejo-me nessas palavras, enquanto diretor é evidente que eu preferia muito mais, portanto, poder escolher as pessoas, assim como escolho a minha equipa e o meu conselho pedagógico, o ideal era que eu pudesse escolher os meus professores, mas realmente, e houve uma altura em que, portanto, estava prevista a contratação de escola, em que havia a entrevista pelo diretor e nós, realmente, muitas das vezes, estar ali 10 minutos, 15 minutos ou meia hora com uma pessoa, conseguimos já ficar com uma ideia dessa pessoa. Às vezes até nos enganamos, não é? Mas regra geral, há sempre ali logo ficamos logo com uma ideia. Só que isso infelizmente acabou porque, precisamente por causa dos sindicatos, e acharam que tinha que ser respeitada, portanto, o direito de todos os docentes e de respeitar uma lista nacional. Portanto, isso tinha que ser uma grande reviravolta em termos de país, não é? E da contratação de professores, mas é evidente que também sou professora, também posso vir outra vez novamente para as listas, não é? Para a lista nacional, mas realmente acho que para nós diretores é evidente que era realmente uma mais-valia, porque quando eu peço a um professor para substituir outro, é um número que está lá, não é? É um número com um nome e eu não conheço aquela pessoa. Pronto, regra geral, temos tido pessoas e até jovens professores muito motivados e trabalhadores e que querem muito, muito ajudar a escola e alunos, etc. Mas
volta e meia, e como agora também, falando um bocadinho com o que disse o Dr. Jorge Ascensão, é assim, bons e maus profissionais nós temos em todas as áreas, nos médicos, engenheiros, professores, em todos. Portanto, é evidente que temos, infelizmente, nós depois, direção, temos que trabalhar este aspecto que é pouco positivo. Agora, mas que a maioria, assim como a maioria dos pais são excepcionais, é verdade, como a maioria dos professores são excepcionais, agora é evidente que volta e meia temos estes pequenos problemas que muitas das vezes se tornam grandes problemas, não é? Não, é. Obrigada. Rui Lima, passo-lhe a palavra a si, escolhe com certeza os seus docentes. Acha que esta ideia de ter profissionais de outras áreas na escola faz sentido? Sim, se calhar não há uma questão só de fazer sentido, se calhar vai ter que ser mesmo o único caminho para conseguirmos, lá está, sempre com uma formação de base, que pode ser outra, mas com um complemento na área da pedagogia, porque é evidente, eu costumo dizer que de medicina e de educação toda a gente sabe, porque toda a gente passa pelos hospitais e toda a gente passa pelas escolas, mas depois na prática, como é evidente, não é assim. Mas também muito rápido, não quero estar a tirar tempo a outros assuntos que também são muito importantes. Creio que qualquer ministro de Educação que queira de facto credibilizar a profissão e contribuir de facto para uma melhoria efetiva do sistema educativo, terá que dar cada vez maior autonomia às escolas e passará sempre pela autonomia, não só na autonomia nesse processo de recrutamento de professores, mas também a autonomia pedagógica, a autonomia em termos dos caminhos, dos percursos que a escola deve escolher e, como é evidente, dos percursos que são ajustados àquela escola. Nós temos uma tendência enorme e é isso que nos outros países, em muitos países, não acontece. Temos aquela ideia de que se aplicarmos uma estratégia igual para diferentes contextos, estamos a ser o mais justos possível e isso não acontece, porque nós temos que ajustar a estratégia ao contexto onde estamos a trabalhar e às pessoas com que temos e à realidade em que vivemos. E creio que passará sempre, qualquer modelo de um sistema educativo mais eficaz será aquele que compreende a diversidade e dá autonomia às escolas para gerir essa diversidade. E que no fundo é o que o ensino privado acaba por fazer um pouco mais, porque tem mais autonomia para o fazer. Porque eu acredito, lá está, conheço escolas públicas, muitas escolas públicas com quem trabalho em alguns projetos e de facto aquelas que melhor funcionam são aquelas que às vezes saem um bocadinho da norma e seguem o seu próprio percurso, mesmo às vezes fugindo ao que está definido a nível superior. Por isso creio que passará sempre para a autonomia qualquer sistema mais eficaz. Muito bem, vamos avançar. Digitalização. Pergunta: o que é que nós aprendemos com a pandemia e o que é que está por fazer? Jorge Ascensão, agora comece por si. Bom, aprendemos com a economia que estar conectado é mais importante que estar ligado. A digitalização, de facto, ajuda bastante, mas eu creio que nós percebemos bastante que mesmo estando frente a frente, muitas vezes não estamos conectados uns com os outros. E aqui a relação do professor com os alunos é de facto fundamental, bem como do aluno com o professor. E também esta ligação que eu falava há bocadinho da escola com a família. Acho que o digital é um instrumento que nos pode ajudar muito a complementar o papel da escola e da família na sua inter-relação para contribuírem ambos no mesmo sentido do desenvolvimento das crianças e dos jovens e, portanto, percebemos claramente que muitas vezes não basta ter os instrumentos nem os equipamentos, é preciso que nós também sejamos capazes de os utilizar, sejamos capazes de os pôr ao serviço, ao nosso e ao serviço dos outros, da comunidade que está connosco, e isso, por vezes, exige algum esforço. Além disso, ensinou-nos ainda, para ser muito sucinto, que, de facto, nós temos que evoluir naquilo que é a nossa formação pessoal, cada um, a formação contínua ao longo da vida, porque muitas vezes o dia-a-dia vai muito mais rápido do que aquilo que nós estamos a contar e nós temos que estar constantemente adaptados. Mas acho que com um bocadinho de esforço, boa vontade, com compromisso entre todas as partes, nós conseguimos superar. Também tivemos essa demonstração com a pandemia. Fomos capazes de nos superar e fomos capazes de, em conjunto, superar este desafio, ainda que, obviamente, com muitas lacunas. Mas acho que vai ser necessário continuar este caminho, este trabalho de compromisso, para continuar a vencer, provavelmente, outros desafios diferentes que nos vão surgir
mas que nós já demonstramos ser capazes de vencer. Muito obrigada, Manuela Machado. Iniciamos, de certa forma, este percurso na digitalização um bocadinho forçados pela pandemia. A pergunta é, o que é preciso fazer agora? Ora bem, é evidente que, pronto, e como foi também já dito, realmente a pandemia precipitou esta generalização do uso e do domínio dos RED, não é? Dos recursos educativos digitais por parte dos docentes. De um momento para o outro nós, portanto, pusemos em prática a nossa resiliência, não é? Portanto, a nossa capacidade de adaptação e portanto, a escola pública mostrou que realmente consegue adaptar-se e conseguiu adaptar-se e consegue adaptar-se sempre que surge algum obstáculo, algum desafio. Agora é evidente que, portanto, a parte da digitalização é muito importante. Isto também fez mostrar a muitos professores que era necessário mudar a sua forma de dar a aula, de estar na aula com os alunos, até porque, como eu disse há pouco, os nossos alunos são muito diferentes, não é? São muito diferentes dos alunos de há uns anos atrás, não é? Não é aquelas aulas expositivas não pode ser para os nossos jovens de hoje em dia e, portanto, veio mostrar realmente que isto é a digitalização, portanto, este é um instrumento que é muito importante para as salas de aula, para os professores, mas não pode nunca substituir realmente o presencial, não é? Isso está mais que dito, toda a gente concorda e temos vindo realmente infelizmente com este período pandémico, que realmente sentimos que quando os nossos alunos regressam à escola e após um isolamento ou quando foi confinamento, realmente eles sentem-se muito mais felizes do que quando estão em casa nas aulas à distância. Portanto, aqui o que tem que existir é realmente haver aqui um equilíbrio, não é? Entre o analógico e o digital, mas tendo sempre consciência de que o digital é um instrumento que ajuda, mas não pode substituir nunca o professor, o face a face, o estar ali todos juntos com os colegas e com os professores e presencialmente numa escola. Muito bem, muito obrigada. Rui Lima, a mesma questão, o que é há para fazer? E a pergunta se a digitalização é apenas dar aulas de forma remota ou há mais caminho para trilhar nesse sentido? Pois, aí é que está. Essa é a minha... Eu não sou tão positivo, talvez devesse ser, porque sou formador nesta área das novas tecnologias, na área da pedagogia, e podia ficar muito esperançado com tudo isto que aconteceu, mas infelizmente não posso dizer que acho que tenha havido uma grande mudança. Eu tenho estado envolvido em alguns projetos internacionais e devo dizer que os professores portugueses, isto pode parecer estranho se calhar para quem não está na educação, mas os professores portugueses são das pessoas mais interessadas, mais empenhadas em aprender, em contactar com novas ferramentas, novas estratégias. Eu posso dizer que, por exemplo, em projetos da European Schoolnet, que é uma entidade europeia que contribui para a formação de professores também na área da tecnologia, se tivermos 500 participantes numa determinada iniciativa, 300 são portugueses, depois 100 são italianos e o resto são dos outros países. Por isso há uma grande... E não é só estarem lá. Estão lá, participam e são muito ativos. Por isso os professores portugueses, e neste contexto muitos professores do ensino público, são muito interessados também porque sentem necessidade de mudar para se adaptarem aos desafios que são cada vez maiores. No entanto, ao longo desta pandemia, o que aconteceu muito, e essa parte é a parte que a mim me causa assim, um desconforto um bocadinho maior, é que muitas pessoas que até no primeiro ciclo, então isso ainda aconteceu mais, que professores que no primeiro ciclo não utilizam a aula expositiva, porque com alunos do primeiro ciclo é muito difícil trabalhar uma aula expositiva, depois durante a pandemia tinham aulas no Teams, no Zoom, ou no Meet, ou onde quer que fosse, e depois ao fim de uma hora a falar com os microfones desligados, coisa que eu com os meus alunos não sou capaz de fazer, desligar-lhes os microfones, nem na sala, nem gosto de o fazer em aulas à distância. Depois dessa hora, ou meia hora, ou 40 minutos, o que fosse, faziam um teste no Kahoot ou no Forms, onde quer que fosse. Isto é aula magistral, é um professor que está a dar aula durante uma hora e depois faz um teste. Não é por utilizar a tecnologia que isto passa a ser muito inovador. Porque a tecnologia, e é aí que entra, a tecnologia deve ser uma ferramenta de aprendizagem e que permita a colaboração, a criação, desenvolver a criatividade. Eu digo muitas vezes, não há criatividade se não houver criação. Se nós não pedimos aos alunos para criarem, não estamos a desenvolver a criatividade. Que permita que os alunos e que o professor, os alunos respondam
e que sigam o seu ritmo de aprendizagem, porque se eu aprendo autonomamente, através das mais variadas ferramentas, eu posso aprender ao meu ritmo, eu posso fazer uma autoavaliação, ou faço uma avaliação autónoma, e o professor consegue fazer a avaliação mesmo que esteja à distância. E aqui há ferramentas, aqui há uns meses tive o privilégio de poder estar com o Alexandre Homem Cristo, que mostrou uma ferramenta extraordinária para avaliar a leitura e a evolução da leitura. Atualmente o Teams permite fazer uma coisa muito semelhante, não tem as potencialidades, como é evidente, mas também é uma ferramenta diferente, mas permite que nós acompanhemos os alunos, a evolução da leitura, como é que o aluno evolui. Quantas palavras lia por minuto há um mês e quantas palavras lê por minuto agora? Quais as palavras que lê melhor? Onde é que está a sentir mais dificuldades? Ora, tudo isto é o auxílio, a tecnologia como auxílio ao professor, à aprendizagem. Quando eu trabalho com os meus alunos, e eu já uso o Teams muito antes não é muito, porque o Teams não há assim há tantos anos, mas já usava o Teams antes de partirmos para a pandemia, para obtermos esta situação do confinamento. Eu permitia que os meus alunos, quando trabalham em projeto, usem diferentes tipos de ferramentas, permitam colaborar mesmo que cada um esteja na sua sala, cada um na sua casa. E por isso a tecnologia tem que ser uma realidade nas nossas salas, porque o mundo hoje também é tecnológico. Uma pessoa admirável, que é o professor Luís Fernandes, que foi diretor durante muito tempo do agrupamento de escolas de Freixo, e que atualmente é diretor de um centro de formação, costuma dizer, se nós não somos capazes, ou ele costuma perguntar, era capaz de entrar num bloco operatório do século XIX para ser operado? Se não era capaz, como é que nós podemos considerar normal ter uma sala de aula igual à sala que tínhamos há 200 anos? E por isso a mudança na escola, nós não devemos mudar porque as bugigangas tecnológicas são muito giras e os alunos adoram, nós devemos mudar porque o mundo está mais tecnológico, os desafios na área da programação, da inteligência artificial, de um conjunto de desafios que temos envolvem a tecnologia, e porque a tecnologia faz parte do nosso dia-a-dia. É natural que a tecnologia passe a ter que estar na sala de aula, porque o nosso dia-a-dia tem tecnologia. E a escola não é a preparação para a vida futura, a escola é a vida. Por isso temos de considerar sempre a digitalização. Agora, só mais uma coisinha, que já deve ter cedido o meu tempo, apostar na tecnologia necessitará sempre do papel da formação, não quer a inicial, quer a formação contínua, mas também investimento, porque sem equipamentos é muito difícil ou é impossível fazer qualquer aposta na digitalização. Parece que o caminho está a ser feito, mas muito há a fazer, porque daqui a 5 ou 6 anos os equipamentos já estão obsoletos. Não pode ser colocar agora e depois daqui a 10 anos vamos mudar tudo outra vez. Por isso creio que falei do essencial. Obrigada, Alexandre Homem de Cristo. Pegando aqui nas palavras do Rui Lima, até há interesse por parte dos professores, existe vontade em conseguir utilizar as novas tecnologias. Então, o que é que falta fazer para termos as salas de aulas mais viradas para aquilo que é o nosso dia-a-dia, que todos utilizamos várias tecnologias e, de certa forma, que permita também dar competências aos alunos, porque já sabemos que daqui a 10 anos as profissões que existem hoje não vão existir. Bem, eu revejo muito na posição do Rui e gostei da expressão bugigangas, porque acho que é uma expressão muito feliz, de facto. Nós, às vezes, temos um fascínio pela tecnologia, como se a tecnologia fosse uma mais-valia em si mesma, e nós só podemos considerar que a tecnologia ao serviço da educação é mais-valia se houver um contributo real e não seja só uma coisa gira de se ter na mão um dispositivo ou qualquer coisa assim, uma bugiganga. Porque eu digo isto porquê? Porque há muitos projetos e a investigação mostra em que a tecnologia pode ser perfeitamente ineficaz ou mesmo piorar a aprendizagem dos alunos. E, portanto, não é porque temos tecnologia a funcionar numa sala de aula que os miúdos vão imediatamente ter uma qualidade na sua aprendizagem mais intensiva, nem que seja até nas próprias competências digitais, ou não que seja, porque essas competências digitais muitas vezes os miúdos têm-nas, já as têm, não é? Não precisam da escola para as ter. E, portanto, aqui é mesmo uma perspectiva de competências outras, como o Rui falava, de colaboração, trabalho em equipa, de criação, de conteúdos, etc, etc. Portanto,
a primeira ideia que eu queria deixar é esta, é que a tecnologia, para ser útil, tem que funcionar ao serviço da aprendizagem. Portanto, tem que fazer parte de um projeto, de um plano, e não ser só uma coisa divertida de ter na sala de aula, porque isso normalmente não tem resultado nenhum. Outra coisa que eu queria dizer tem a ver com planeamento. Se nós queremos ter tecnologia ao serviço da educação a funcionar como deve ser, temos que ter planeamento. E isto é, se calhar, uma palavra um bocadinho, como é que eu ia dizer? Digamos que não é uma palavra que conste no vocabulário político, pelo menos a longo prazo. O planeamento. Repare que nós, quando entramos em pandemia, tínhamos o parque tecnológico das nossas escolas obsoleto. Não era só ultrapassado, era obsoleto. Tínhamos escolas sem redes, portanto, sem banda larga suficiente para as necessidades que iam passar a ter do ponto de vista de internet. Tínhamos equipamentos nas escolas obsoletos, porque incapazes de correr os programas que os professores iam ter que passar a usar, seja qual for, enfim, o Zoom ou o Teams ou o que seja, porque eram computadores que já não estavam preparados para correr aqueles programas, etc, etc. Ou seja, houve, de facto, uma incapacidade de planeamento do Estado e de desinvestimento do Estado no parque tecnológico das escolas, que agora foi corrigido de emergência, numa lógica de um computador por aluno, que, se me perguntarem se isto faz sentido, eu acho que não faz sentido nenhum, mas até porque vamos ter o problema que o Rui disse, que é daqui a 5 anos, estes equipamentos vão estar no seu fim de vida, seja por uso, seja mesmo por evolução tecnológica, enfim, de ser mais exigente o uso. E quer dizer, felizmente houve uma melhoria em relação ao passado, é que os computadores são das escolas, já não são dos alunos, e portanto, porque antes tivemos um problema que ainda foi pior do planeamento, foi que os alunos, assim que os alunos saíam da escola, levavam os computadores com eles, e portanto as escolas ficavam a zero, o que era uma falha evidente, que agora, felizmente, que essa falha não teremos, mas teremos evidentemente um problema de equipamento no futuro, porque, a meu ver, investiu-se muito em número e não em qualidade. Nós teríamos ficado muito... Porque havia famílias com equipamentos e, portanto, os alunos não precisavam todos de um equipamento novo e, portanto, podia-se ter investido em equipamentos mais duradouros, porque mais potentes, enfim, equipamentos mais resistentes à evolução tecnológica, e estes não serão tão resistentes. Agora, muito dito obrigada. isto, deixe-me só mais uma coisinha rápida. Com certeza. É que se nós queremos ter capacidade de perceber o que é a tecnologia que funciona, tecnologia que é mais útil, que é menos útil, e incluir a tecnologia dentro daqueles que são os projetos educativos, nós de facto temos que ter as pessoas, e aqui estou a falar de pessoas porque estou a falar de professores, estou a falar de dirigentes escolares, estou a falar até das próprias comunidades e naturalmente vai ter que envolver os pais em alguns casos. Tem que haver formação nas áreas tecnológicas. E Portugal, e eu aqui não estou a falar especificamente da educação, o Rui já o disse, portanto não vou repetir, mas mesmo da perspectiva da população portuguesa, nós quando comparamos com outros países, do ponto de vista das competências TIC da população portuguesa, nós estamos na cauda da Europa e pior que nós, só na Itália. E, portanto, é muito difícil. Nós, de facto, temos as escolas têm aqui uma realidade muito diferente, se calhar, de outras faixas etárias, porque nós temos um gap geracional de formação um fosso muito fundo entre as faixas etárias menos qualificadas e mais velhas e os jovens que hoje em dia são muito mais qualificados. Mas, de qualquer modo, as famílias desses jovens têm uma grande falta de formação nas áreas TIC, os professores também têm uma grande falta dessa formação, porque refletem a sociedade que nós temos, quer dizer, a sociedade portuguesa, a população portuguesa tem um grande déficit de formação nestas áreas. E, quer dizer, mesmo para concluir. Pronto, eu vou concluir. A pandemia foi uma espécie de situação de emergência. Eu não acho que a gente tenha aprendido muito e quase que aposto que daqui a 2 anos não haverá muitos professores a utilizar estas ferramentas nas suas aulas, porque o uso não foi introduzido num projeto, mas foi um uso de emergência e, portanto, não foi estrutural
e, portanto, para darmos esse salto é preciso investirmos na formação, antes de mais. Cá estaremos, nessa altura, por exemplo, para fazer mais um webinar, para fazer esse balanço. Vamos avançar para outro tema, os alunos, ponto fulcral em tudo aquilo que nós estamos a falar. É importante existir ou não direito à escolha da própria escola? É importante também falarmos da disciplina. Como é que se solucionam os problemas de disciplina quando temos uma diversidade tão grande de alunos e que às vezes é preciso olhar caso a caso, diria eu. E ainda o acesso ao ensino superior, que sabemos que é essencial para que o jovem depois tenha o maior sucesso na empregabilidade. Manuela Machado, comece por si. Muito bem, relativamente aqui à primeira parte em que fala da escolha da escola, não é? É assim, a escolha da escola já está previsto e tem que seguir, obviamente no caso de uma escola pública, tem que seguir as regras em lei. Aliás, convém referir que hoje em dia qualquer pai pode escolher a escola para onde quer que o seu filho estude, não é? Se houver vaga nessa escola, o aluno entra imediatamente. Agora, o que acontece é que, havendo mais alunos a pretender essa escola do que as vagas que essa escola tem para oferecer, obviamente tem que haver regras, não é? E, portanto, havendo muitos, tem que haver regras e, portanto, e essas prioridades têm que ser respeitadas. Porque nós temos casos em determinados locais, não é? Onde há escolas que têm vaga, pode ser um aluno, eu posso querer ir, por exemplo, a Espinho, se aquela escola, e posso morar em Gaia, se aquela escola tiver vaga, eu entro, o meu filho entra, não é? Agora, se realmente houver muitos mais alunos a querer entrar do que as vagas que existem, obviamente que tem que haver aqui regras, portanto, nós somos escola pública e tem que, portanto, haver critérios de entrada e concordo que haja os critérios previstos na legislação. Relativamente aos problemas é para seguir depois tudo, não é? Portanto, dentro da mesma intervenção. É como preferir, a ideia é abordarmos os três tópicos, embora eles sejam um bocadinho diferentes, mas tem este denominador em comum, que é a preocupação com o aluno. Ok, pronto. Relativamente aos problemas de indisciplina, eu acho que nós, escola, devemos privilegiar sempre a prevenção em detrimento, obviamente, da punição, só que o facto, a prevenção tem sempre, pronto, um objetivo dissuasor, não é? E funciona sempre a longo prazo, ao contrário da punição que não tem esse efeito, não é? Portanto, mas esta resolução deste problema de indisciplina é evidente que requer aqui a junção portanto, da escola, dos professores, dos pais, portanto, de todo o conselho de turma, no caso, por exemplo, do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, e, portanto, tem que haver aqui articulação entre os vários intervenientes, não é? Muitas das vezes os problemas que surgem de indisciplina na escola são problemas pessoais ou familiares que surgem, não é? E daí nós muitas das vezes pedirmos ajuda até aos próprios psicólogos que temos nas escolas e que nos ajudam imenso a entender por que razão é que aquele aluno tem determinados comportamentos, não é? Isso é muito importante e, portanto, mas eu penso que é sempre numa base de diálogo, uma base de prevenir para que estas situações, portanto, não surjam ou deixem de existir nas escolas. Relativamente ao ensino superior, eu sou diretora e tenho estado é um agrupamento só até o 9º ano, portanto eu não tenho vivido muito de perto estes problemas do ensino superior, sim, enquanto diretora e nas reuniões que vou tendo dos meus colegas. Agora é evidente que penso que será um assunto que terá que ser repensado. A escola está em mudança, a sociedade está em mudança e, portanto, acho que é um assunto que requer aqui, juntamente com o ensino superior e com os professores do ensino superior, realmente pensar seriamente se este é o modelo que devemos seguir, qual será o ideal para os nossos alunos, portanto, mas pensando sempre que tem que haver aqui alguma prova, alguma entrevista, algo do que o aluno terá que prestar para poder entrar na faculdade que pretende. Obrigada, Rui Lima.
É desigual o acesso ao ensino superior? Há aspectos a melhorar? Bem, então vou começar pela última parte, pelo ensino superior, precisamente. Eu estou muito longe, se a Manuela está longe, então eu ainda mais longe estou Mas há algo que nós devemos refletir. Eu creio que até já tive esta conversa com o Jorge uma vez, sobre o acesso ao ensino superior e o que nós sentimos no primeiro ciclo é o reflexo do modelo de admissão ao ensino superior. O modelo do ensino superior assenta essencialmente nos exames, nos testes, nos resultados, e por isso tudo o que vem por aí abaixo vai se centrar na tal examocracia que tanto temos ouvido falar. Eu acredito que, tal e qual, não seria coerente da minha parte não concordar com o sistema de seriação dos professores para serem contratados por uma escola e agora achar que seria perfeitamente aceitável os alunos entrarem por esse mesmo modelo na universidade. Creio que chamemos-lhe um portfólio, chamemos-lhe um currículo, chamemos-lhe o que quisermos chamar. Eu creio que um aluno que vai se candidatar a uma universidade, é evidente que tem o peso dos exames, que eu sou muito pouco radical, eu não sou radical em quase nada, por isso eu também acredito que aqui tem que haver um ponto intermédio. A existência dos exames não me choca, o avaliar com testes também não me choca, ainda que eu veja a avaliação como com uma natureza mais formativa do que sumativa, mas creio que um aluno para entrar na universidade deveria mostrar outros valores que não apenas a capacidade para fazer testes. Fazer voluntariado, ter um currículo das atividades que desenvolveu ao longo da sua juventude, fazer uma entrevista, e isso daria também às universidades uma responsabilidade nessa decisão de escolher os seus alunos. É evidente que levantaremos sempre a tal questão da seriedade, do favorecimento, mas tudo isto tem que ser monitorizado por uma entidade superior, que seria, como é evidente, o Estado. Em relação, e vou voltar então a caminhar para trás, em relação à indisciplina, como disse a Manuela, e muito bem, a indisciplina passará sempre pela prevenção, e quando da prevenção também é feita através de modelos ou de estratégias de aprendizagem diferentes, que permitam a integração de diferentes tipos de alunos, que não se centrem exclusivamente nas tais disciplinas nucleares, seja lá isso que quer dizer, mas quando temos uma escola dirigida para todos os alunos, essas situações de disciplina poderão ser minimizadas. Quando acontecem situações de indisciplina, há muitos exemplos, principalmente em contextos complicados, que é a mobilização de uma equipa multidisciplinar, com psicólogos, com professores, com os pais. Neste aspecto, os pais são essenciais, em todos os aspectos. A escola tem que ter os pais dentro da escola, não, participar, mas não é participar para ir lá às reuniões, normalmente com os pais todos de uma turma em que cada um só quer falar do seu filho. Isso não serve para nada, se formos dizer as coisas sinceramente, isso só serve para... É como um grupo do WhatsApp, no fundo. O que acontece é a escola tem que abrir as portas aos pais, para os pais irem lá falar da sua vida, para os pais irem contar a sua experiência, a tal ideia que o Alexandre estava a dizer há pouco, de trazer pessoas de fora para dentro da escola, os pais devem de entrar na escola assim, de uma forma positiva, mesmo às vezes para falar até de situações de dramas da vida, que é importante os alunos perceberem. Às vezes, se percebermos o drama da vida de um pai, se calhar percebemos o drama da vida do filho. E depois, para o primeiro tema da escolha, da liberdade de escolha, isto tem-se falado muito de tal cheque ensino, ou cheque educação, ou os vouchers, dependendo do país, não é? Eu, talvez por ser professor numa escola privada durante alguns anos, mas ter estudado sempre na escola pública, e a minha irmã é professora em escolas públicas, agora não está na escola, mas durante muitos anos esteve, mas sempre pensei muito nisto, se isso faz sentido, pensei que poderia ser uma boa alternativa, mas vou tentar resumir aqui isto num minuto. A questão dos vouchers prende sempre com uma questão: como é que se vai escolher os alunos que vão entrar numa determinada escola? Se uma escola é boa ou má, isso é baseado no quê? Isto leva-me sempre para aquela coisa que para mim é um bocadinho, eu sou avesso, mas é aos rankings, os rankings onde se compara o incomparável, mas vamos tomar então os rankings como a medida de avaliação de uma escola ser boa ou ser má. Estamos a falar de todos os pais que querem colocar os filhos com o seu voucher no colégio tal, porque é o colégio que está no topo. Então todos os alunos vão querer ir para aquela escola. Então aquela escola vai continuar a receber aqueles alunos que são os melhores a fazer nos exames,
mesmo que isso às vezes não se reflita, como um estudo há uns tempos aqui provou, que há alunos dos privados, muitas vezes, quando chegam à universidade, não são os que têm melhores resultados. Mas a verdade é que aquele colégio vai ter os melhores. E como quer continuar a ter os melhores, vai apostar ainda mais no ensino baseado nos exames, nos tais centros de treino para exames. Depois, há outras escolas que já não... Aqueles que sobram dessa escola vão para uma segunda escola, ou para um colégio ainda, onde podem, ainda ter alguns alunos que são bons a fazer exames. Então, no fundo desta hierarquia, que é uma coisa que me custa sempre falar em educação, vão estar aquelas escolas que ninguém, onde os alunos são, é o refúgio, digamos assim, que são os alunos que têm problemas, que têm dificuldades de aprendizagem, e o meu problema com a escolha, liberdade de escolha, nunca é a liberdade de escolha dos pais. A minha questão é social, é o abandono dos alunos que mais precisam, e esses que vão mais precisar vão ser completamente abandonados num sistema baseado nos vouchers. A ideia pode ser interessante, a sua aplicação não creio que seria a mais correta, até porque depois não há liberdade de escolha se houver sítios no país onde não há sequer escolha, possibilidade. A escolha é a que já existe e eu creio que nesse aspecto não há muito. É melhorar as escolas públicas, se calhar, é o melhor caminho. Alexandre Homem de Cristo, concorda com o Rui Lima? Os vouchers não servem na sua aplicação? Bem, eu tenho muitas coisas para dizer sobre isto, portanto vou tentar ser sintético, mas concordo, vou começar já por dizer, se calhar aquilo que muita gente que me conhece não estaria tão à espera, que é, eu concordo com muitas das críticas aos sistemas de vouchers e não acho que seja por aí que se deve discutir a liberdade de escolha da escola. Mas eu, ao contrário do que disse a doutora Manuela Machado, eu acho que a liberdade de escolha não existe. Ou seja, o que é que existe? E eu aqui vou tentar ver vou tentar explicar como é que eu vejo o problema. Nós temos neste momento, e eu vou-me focar aqui na rede pública, ou seja, vou aqui focar naquilo que eu acho que é importante, que é liberdade de escolher dentro da rede pública. E, portanto, vamos pôr aqui estes sistemas de vouchers, etc., vamos pôr aqui de parte, porque sinceramente também não me parece que seja o mais importante discutir, até porque vejo muitos dos problemas que o Rui há bocadinho enunciava acho que poderia ser um fator de acentuar desigualdades e não corrigir os problemas como nós gostaríamos que fossem corrigidos. Portanto, dentro da rede pública, o que é que nós temos hoje? Hoje temos escolas com 90% de alunos da ação social escolar e escolas com 10% de alunos com ação social escolar, dentro do mesmo município. Ou seja, o que é que nós, na prática, temos? Temos as escolas a espelharem, a serem o espelho de uma segregação social que já existe por via da residência. Há bairros onde a habitação é mais cara e onde o perfil socioeconómico das famílias é, por essa via, mais elevado, e outros bairros onde a habitação é muito mais barata e onde o perfil médio das famílias, o perfil socioeconómico dessas famílias ali a residir é tendencialmente mais baixo. E depois, se as escolas servem as comunidades, digamos assim, pelo código postal, ou seja, estão diretamente alinhadas com a área de residência que estão a servir, estão a replicar essa desigualdade que já existe. Portanto, o que é que acontece? Acontece que na escola, vou aqui fazer uma caricatura, mas para quem nos está a acompanhar, para ser mais fácil de perceber o raciocínio, que é, na escola do bairro rico, há meninos na escola pública ricos. E depois, no bairro dos meninos pobres, a escola pública está cheia de meninos pobres. E a gente sabe que na educação o perfil socioeconómico das famílias condiciona muito o potencial que esses alunos têm de conseguir ter sucesso. Não é um determinismo, mas dificulta, ou seja, eles partem atrás, é como se fosse uma corrida de 100 metros, eles partem 50 metros atrás, têm que correr 150, não é? Portanto, partem com essas dificuldades. Ou seja, o que é que eu acho que é o desafio? Nós temos que olhar para isto e dizer, esta segregação residencial não se pode espelhar nas escolas. Nós temos que travar que as escolas sejam uma espécie de reprodução das desigualdades já existentes. E, portanto, temos que conseguir um mecanismo de escolha, de liberdade de escolha, que permita que haja mobilidade entre escolas. Portanto, os miúdos que vêm de um bairro socialmente, tendencialmente mais desfavorecido,
têm que ter acesso a outras escolas fora daquele bairro. E em centros urbanos, onde há mais diversidade de oferta e, portanto, estes problemas se colocam melhor, enfim, de uma forma mais realista, não é? Porque há contextos mais pequenos, onde, como há bocadinho dizia o Rui, quer dizer, aí não há escolha, não é? Há uma escola. Mas se tivermos mais escolas para onde escolher, nós queremos que essas escolas sejam, enfim, de igual oportunidade para todos os que estão nesse concelho, nesse município. E, portanto, o que é que eu normalmente tento sugerir? Temos aqui 2 desafios, não é? O primeiro desafio é a quem é que vamos dar esse poder de escolha. Porque, assim, eu estou a dizer poder e não liberdade. Porquê? Porque, repare, o que nós temos hoje em dia é um poder de escolha. Quem tem poder económico para escolher, escolhe e está feito, não é? E depois há a liberdade de escolha. A liberdade é, independentemente das pessoas terem poder de escolha, e neste caso os miúdos mais favorecidos não têm esse poder, nós estamos a dar-lhes liberdade para poderem exercer essa escolha. Portanto, nós estamos a empoderá-los, de certo modo. O que é que nós tínhamos que fazer aqui? A meu ver, e isto é a sugestão que eu normalmente lanço em muitos destes fóruns, mas que geralmente não tem grande aceitação, porque eu acho que ninguém quer mudar a situação atual. Eu acho que há muita gente confortável em ter os seus filhos nas escolas públicas que têm condições para trabalhar melhores e não estão lá para receber os miúdos mais problemáticos. Mas o que é que eu sugiro? Eu sugiro sempre é que as vagas de inícios de ciclo, as vagas existentes, portanto, vamos imaginar, as vagas que vão começar num pré-escolar, ou as vagas que vão começar no primeiro ciclo, ou as vagas que vão começar no segundo ciclo, enfim, estamos a falar sempre das vagas de inícios de ciclo, as que existirem, que haja uma cota, uma percentagem dessas vagas, que seja para alunos da ação social escolar, independentemente da área de residência ou de trabalho das famílias. Ou seja, este critério, porque não é hoje, ou nós temos critérios, naturalmente, mas não é o que está hoje no despacho das matrículas. Desculpa. Não está. Força. Não, na residência, primeiro entram os da residência com a ação social escolar e depois entram os da residência sem a ação social escolar. Atenção, já está previsto na lei. Ainda está diferente, não está assim. O que está na lei é insuficiente. E o que está na lei é a ação social escolar residente, a ação social escolar local de trabalho dos pais e depois a residência dos outros e local de trabalho dos outros. Mas repare, isto exclui milhares e milhares de miúdos da ação social escolar que não residem naqueles bairros. Essa parte aí é muito fácil de excluí-los, já não residem ali. E outro, os pais também não trabalham ali, não é? E, portanto, se os pais não trabalham ali, na prática, o que está ali como critério não lhes serve. Esses miúdos da ação social escolar não vão entrar. E, portanto, eu acho que devíamos ter essa cota para alunos da ação social escolar apenas para eles. E depois tínhamos um problema que é, vamos ter mais procura do que vagas disponíveis. E aí temos que definir um critério para esses alunos. E como nós não queremos que sejam as escolas a diferenciá-los, vamos mesmo ter que terminar, eu peço imensa desculpa. Vou só então dizer a última coisa, que é assim a bombinha do meu argumento, e depois calmo, que é como é que nós podíamos fazer isto? Podíamos seguir as boas práticas internacionais, e aquela que me parece a prática mais eficaz e que mais consenso gera nas famílias é aquilo que se faz nos Estados Unidos, que é, há um sorteio destas vagas, e portanto, se houver 10 alunos a querer uma vaga numa escola que é longe da sua área de residência, mas só há 5 vagas disponíveis, eles têm, primeiro vamos ver, são ação social escolar? Sim. Portanto, são elegíveis para entrar no sorteio e sorteiam-se as vagas, e aí é aleatório e não estamos a dizer, ou seja, não é a escola que escolhe, porque a gente sabe que quando é a escola a escolher, normalmente a coisa não corre bem. Muito bem, vamos avançar. Jorge Ascensão, gostava de saber qual é a sua opinião. Em específico, vamos nos centrar agora neste tema da escolha da escola. Bom, nós sabemos bem que nunca houve nem há escolha da escola. Nós cumprimos os critérios e podemos ter a sorte de ficar na escola que gostamos. Eu acho que o problema deste poder escolher ou da liberdade de escolha só se coloca porque, de facto, todos nós temos consciência que é a escola que vai determinar o acesso ao ensino superior. Isto vai se engatar na última parte do tema. E, portanto, nós queremos a escola, e por isso é que o Rui falava dos rankings. Os rankings, nem sei muito bem o que é que avaliam respostas a exames, é verdade, e obviamente que as famílias vão atrás daquela escola
que mais garantias lhes dá para o seu primeiro objetivo, que é que o filho entre. Ora, penso que perdemos Jorge Ascensão. Se ele regressar, voltaremos a olhar para o tema. Jorge, nós deixamos de o ouvir e estamos aqui com alguma dificuldade estava a dizer de que se rede, calhar mas não acho se que pode concluir o seu... Pode concluir. Bom, não se colocaria tanto se não fosse esta questão do acesso. Obviamente que a escola é o espelho da comunidade, nós queremos todos que os filhos estejam mais próximos de casa ou do emprego, e creio que temos que pensar isto nesta perspectiva, da facilidade, da proximidade da família com a própria escola, e a família, quando escolhe uma escola, não sendo pelas notas, muitas vezes é pela comodidade de poder acompanhar o filho na escola. Eu acho que isto era central para se definir como é que queremos escolher. Não me parece que o sorteio pode não calhar muito bem. Agora, acho que nós devemos dar, de facto, a liberdade dos pais de dizerem a minha escola preferencial é esta. E depois perceber porque é que aquilo está a acontecer. E se a escola tem que mudar o tipo de resposta que está a dar, ou se tem que aumentar o número de vagas, o que for. Portanto, esse é o problema. Depois, só para ser muito sucinto, já vi que já ultrapassámos largamente o tempo, sobre a indisciplina, e eu creio que isto tem muito a ver também com o modelo de ensino. Os nossos filhos gostam de estar na escola, mas muitas vezes não gostam de estar na sala de aula, e isso às vezes cria algum tipo de indisciplina, mas temos bullying, temos muitas coisas para tratar, e que de facto é preciso estar atentos. As equipas multidisciplinares, e nomeadamente aqui vou aproveitar esta questão da disciplina para falar de uma coisa que tem passado muito ao lado e que é muito importante na educação, e que é a carreira dos assistentes operacionais. E, portanto, os assistentes operacionais são, de facto, pessoas importantíssimas dentro do espaço escolar, precisam também de formação e de formação contínua para nos ajudar a melhorar este ambiente educativo. Relativamente ao acesso, eu acho que as pessoas sabem o que a Confab tem vindo a dizer ao longo do tempo, colocámos este tema na agenda e ele é preciso mesmo alterar. Tem que haver aqui, o Rui disse isso de uma forma muito sucinta, acho que sim, que está bem, as universidades vão ter que ter alguma responsabilidade nisto. Nós vamos ter que repensar quais são os critérios para aceder ao ensino superior, vamos ter que repensar se faz sentido que só quem tem 18 ou 19 é que pode escolher o curso que quer, aliás, já nem com 18 ou 19, às vezes costumo dizer que vamos ter que aumentar a escala para 30, para ver se começam a caber todos, porque de facto não faz muito sentido. E isto está a condicionar aquilo que se passa nas escolas públicas e privadas. Nós temos projetos interessantíssimos a decorrer na escola, que são interrompidos ali por março ou abril, para depois fazer treino intensivo para exames. E, portanto, isto é preciso pensar seriamente em toda esta situação, e acho que é até uma questão relativamente simples, porque o grande problema que se põe aqui, e eu tenho falado com alguns professores do ensino superior, etc., e até estão disponíveis para esta alteração de paradigma, mas é preciso, obviamente, repensar também as condições que cada um tem para poder fazer todo o trabalho logístico que isto implica. Não estamos aqui a dizer que não tem que haver exames ou avaliação. Não é isso que se está a dizer. E confunde-se muito essas questões. Tem que continuar a haver avaliação. A avaliação é fundamental na educação. Tem que continuar. Não pode ser ela, quase que exclusivamente, a determinar a escolha de um determinado curso e de uma determinada universidade. E, portanto, é isso que nós dizemos que é preciso repensar, até para que a escola, a educação, até o ensino secundário, e o Rui dizia isso, está no primeiro ciclo, sabemos bem que já começamos a ficar preocupados no primeiro ciclo, alguns já na pré, se os meninos sabem ler se são os melhores ou os piores da turma, e não é por aquele momento, é porque já se está a pensar 12, 13, 14 anos à frente. E, portanto, vamos lá pensar seriamente nisso para que a escola possa, de facto, desenvolver um projeto educativo, de aprendizagem, e depois cada um possa, de acordo com as suas expectativas e ambições, tanto quanto possível. Sabemos que a liberdade só existe de acordo com a disponibilidade de recursos. Mesmo que um dia a gente diga, há liberdade de escolha, tem que haver liberdade de recursos. Depois, tanto quanto possível, cada um possa perseguir o percurso do ensino superior e de profissional que mais deseja. Portanto, acho que isto mas esta discussão... Obrigada, dava para mais. Cada um dos temas, aliás, dava para vários webinars e como já ultrapassamos o nosso tempo, eu vou abordar o último ponto que está relacionado com a currícula e com as abordagens pedagógicas para vos fazer uma questão muito clara e peço apenas 2 minutos a cada um para esta resposta e vou começar precisamente por si, Rui Lima, porque gostava que me dissesse o que é que acha que é mais importante, soft skills ou currículos mais exigentes e mais focados naquilo que são aprendizagens em áreas basilares, como por exemplo a matemática e o português?
Ok, aí 2 minutos é bem curto, vou tentar. Eu tenho sempre muita dificuldade em compreender essa questão das áreas nucleares ou das áreas basilares. A minha formação até é em matemática e ciências, por isso eu devia dizer, era suposto dizer que a matemática de facto é fundamental. Mas eu, talvez por trabalhar com crianças muito novas e desde muito cedo perceber que há alunos que de facto são muito talentosos numa determinada área ou numa determinada competência, tenho muita dificuldade em aceitar o que é mais importante, quem é que define o que é mais importante, é o mercado de trabalho, então vai ser tudo para a robótica agora e para a matemática, mesmo que haja crianças que não têm essas áreas como áreas preferenciais. Custa muito aceitar aquela ideia, apesar de eu reconhecer um valor enorme, ainda por cima neste contexto pandémico, valor nos médicos, eu tenho muita dificuldade em achar mais importante um médico que um artista, mais importante um professor do que um jornalista, e por isso custa muito esta visão da sociedade. Por outro lado, é evidente que nós, quando trabalhamos com alunos, percebemos que, de facto, há crianças que revelam uma capacidade grande para o cálculo, há outros, desde muito cedo, aqueles que querem sempre mais números, não, parece quase uma opção às vezes os números, e esses vão ser bem-sucedidos na vida, portanto. E aqueles artistas, ou aquelas crianças às vezes que nem têm nenhum talento especial naquelas áreas chamada que normalmente são mais trabalhadas na sala, mas é uma criança que consegue trabalhar muito bem em equipa, reúne consenso à volta dos colegas, consegue colaborar com todos, revela uma inteligência interpessoal enorme, esse vai ser um fracasso na vida, pelos vistos, pelo menos na escola. Depois na vida, normalmente estes até acabam por ter muito sucesso. Eu não consigo ver as soft skills como mais importantes do que as hard skills, até porque hoje em dia fala-se da colaboração como uma soft skill, ou a criatividade, mas a colaboração e a criatividade já eram necessárias pelos neandertais e pelos homens primitivos que tinham que ser muito criativos e colaborativos. Por isso, creio que é muito importante trabalhar estas áreas, e para essas áreas é preciso aquela palavra que muitos professores dizem, a palavra, ouviram dizer, e por isso acham que é muito importante, que é a parte da flexibilidade, e flexibilizar não é passar para semestres. Isso é uma parte que pode ser flexibilizar, mas se eu flexibilizar o currículo, ou melhor, flexibilizar o calendário e passar para semestres, mas continuar a fazer, ou piorar até, que é fazer testes todos os meses, porque eu tenho que avaliar, porque não vou avaliar só de 6 em 6 meses, porque avaliar é o teste, lá está. Isso não é flexibilizar nada. Flexibilizar é flexibilizar o currículo, é flexibilizar as estratégias, é no fundo aquilo que é o contrário do tal facilitismo que muitos gostam de mencionar. Eu trabalho muito em projeto com os meus alunos do primeiro ciclo, e nós trabalhamos, muita da aprendizagem é feita através de projetos. E muitas vezes as pessoas dizem, então, mas são os miúdos que decidem tudo, isto é só, agora são os miúdos que decidem as coisas. Isto não é exigente, isto não é rigoroso. Não, é precisamente o contrário. Qualquer pessoa que trabalha em projetos, que hoje em dia somos quase todos, não é? Quase toda a gente trabalha em projetos, a nossa vida é baseada em projetos, precisamos de ser rigorosos, precisamos de ser muito disciplinados, e muito importante é, sem conhecimento prévio, não há projeto que sobreviva. Por isso, há essa tal dicotomia ou uma luta entre conhecimento e abordagens mais centradas no aluno, mas mesmo em abordagens ativas, o conhecimento estará lá sempre, por isso não temos que colocar as coisas de lados diferentes, mas sim perceber que soft skills e hard skills são essenciais para o sucesso da nossa vida. Pronto, sempre tendo presente que devemos desenvolver na escola competências em diferentes níveis e contribuir para o desenvolvimento da criança em todos os domínios, e não apenas no domínio matemático ou no domínio do português, ainda que seja muito importante, como é evidente, essas duas áreas, e que são basilares. Alexandre Homem de Cristo, 2 rigorosos minutos, pegando na questão do rigor, por favor. Certo. Não, eu vou saltar então a parte em que ia repetir exatamente o que o Rui disse, que é, acho que não temos que escolher, acho que temos de perceber que são áreas de conhecimento e de competências que têm que andar de mão dada, porque uma sem a outra não vão funcionar, e portanto esta ideia de que temos que escolher uma e que elas estão em oposição parece-me uma falácia. E que é uma falácia que eu só ouço, sinceramente, eu só ouço esta falácia fora das escolas. Quando se mete pessoas das escolas a falar, nunca ninguém cai nisto. Acho que é mesmo uma coisa, é quase de académico e de relatórios, enfim, daqueles relatórios que requerem repensar os currículos e depois têm grandes planos e aquilo depois não cola com a realidade.
E acho que é um caso deste. Eu, com uma última ideia que queria deixar, é a questão da diversidade. Nós não sabemos o que é que será necessário, do ponto de vista das competências e do conhecimento. Nós temos uma ideia do que é o futuro, mas não temos uma ideia muito precisa do que é o futuro e, sobretudo, a ideia, no passado, era muito mais fácil prever o futuro do que é hoje. Houve um exercício, eu adoro este exemplo, mas pronto, é uma coisa se calhar um bocadinho geek, mas nos anos 70 a NASA pediu a uma série de peritos que projetasse o que seria a vida no ano, salvo erro, 2000 ou 2010. E eles projetaram umas espécies de cápsulas espaciais onde existiriam comunidades humanas a viver no espaço, disparadas no espaço, como se fossem satélites. E pronto, e entretanto o ano chegou e nada disso aconteceu. Agora imagino o que seria, portanto, eles fizeram uma aposta errada, não é? E investiram imenso dinheiro em projetos de cenários que saíram completamente ao lado. Agora imagino o que seria nós fazermos isso na educação, que era nós dizermos, haver alguém, vamos imaginar um ministro que dissesse, não, eu acho que o que os miúdos precisam de aprender é isto. E depois, passado 20 anos, temos um problema, porque afinal aquilo que realmente fez falta aos miúdos era outra coisa. E, portanto, nós não nos podemos pôr na situação em que temos uma pessoa que decide o que é que todos os miúdos vão aprender. Isto não faz sentido nenhum. E, portanto, nós temos que ter diversidade. E essa diversidade também é a resposta, porque umas escolas podem sentir que se devem, enfim, estão mais apetrechadas para apostar em determinadas competências e outras que vão sentir que estão melhor preparadas ou que os seus alunos precisam de reforçar outras competências. E, portanto, é nesta diversidade que nós... a ideia é esta, acho que é nesta diversidade que nós vamos encontrar a solução, porque nem todos precisamos das mesmas coisas e nem todas as escolas serão tão boas a fazer as mesmas coisas e, portanto, neste pluralismo encontraremos as soluções para a imprevisibilidade que nos espera no futuro e que vai preparar os nossos filhos, os miúdos, os nossos netos, para aquilo que eles vão enfrentar na vida adulta. E é nessa diversidade que está a chave. Vou passar agora a palavra a Jorge Ascensão. Estamos, só para recordar, a falar sobre a questão das abordagens pedagógicas, em que na prática estamos a olhar para dois pratos da balança, se é que podemos falar assim, porque se calhar não são tão distintas quanto isso e complementam-se, que são os soft skills e as disciplinas essenciais. O que é que deverá ser o futuro? As duas questões no mesmo currículo ou uma aposta maior nas soft skills ou nas disciplinas basilares? Jorge Ascensão. E eu estou de acordo com tudo o que foi dito até aqui. Basicamente, se soubesse exatamente qual deveria ser a nossa aposta, digo-lhe que ia para o Euromilhões. Porque, de facto, é difícil, nós não sabemos, isto está a andar a uma velocidade alucinante. E, portanto, eu acho que aqui a questão da autonomia, da flexibilidade e da inclusão, porque, de facto, isto estar a impor um determinado tipo de aprendizagem, indiferentemente do aluno e da escola e da comunidade em que estamos inseridos, não faz muito sentido. E eu também acho que isto não tem nada a ver com facilitismo, pelo contrário, é um desafio muito maior dar uma resposta mais direcionada e que, de facto, o grande objetivo seja incentivar, mobilizar os estudantes para a aprendizagem, para o conhecimento. E eu acho que através disso, aliás, eu sempre achei um pouco esquisito que haja uma disciplina de cidadania. A cidadania é uma coisa que nós fazemos ou devemos fazer em todos os momentos possível no dia-a-dia e que deve ser vivida e experimentada dentro das escolas, independentemente de onde se está. E, portanto, acho que este é um grande desafio que temos. Quando se abraçou o objetivo da globalização, que eu lembro que só foi conseguido por imposição legal. Portanto, quando a globalização for uma vontade dos próprios, provavelmente damos um grande passo naquilo que é a consciência cívica dos próprios famílias e dos próprios jovens, da importância de aprender e da importância do saber. E agora, com o objetivo que temos da inclusão, que é quase impossível é mesmo impossível colocá-lo por imposição legal, ela tem mesmo de ser conseguida pelas práticas pedagógicas. Eu acho que isso é que é importante. E, obviamente, que vamos ter alunos que vão gostar de saber mais um determinado tipo de conhecimento da área das ciências, das artes, das letras, das economias,
e nós conseguimos dar essa resposta e ajudá-los a potenciar ao máximo as suas capacidades, os seus talentos, isto é um grande desafio. É um desafio que está sempre a mudar. Não somos capazes de fazer hoje uma cartilha que sirva exatamente para aquilo que nós queremos para daqui a 10 ou 15 anos. E, portanto, não lhe sei dizer exatamente qual é a melhor aposta, mas acho que devem caminhar de braço dado aquilo que é o conhecimento como a competência e o talento de cada um portanto, para poder desenvolver e para poder pôr em prática aquilo que gosta e se sentir bem. E acho que isso é que é importante e é provavelmente o grande desafio que temos pela frente, que me parece que a flexibilidade, só para terminar, me parece que a autonomia que não está verdadeiramente assumida nem colocada nas escolas e o perfil dos alunos, os vários perfis que temos que encontrar, poderão dar uma resposta se nós pusermos isso em prática, o que ainda não acontece. Manuela Machado, percebo que concorda com o Jorge. Exatamente, e eu agora também pouco tenho a dizer, porque realmente revejo-me perfeitamente dos meus 3 colegas aqui do webinar, e realmente eu recordo, acho que realmente devem estar a ser complementares, e também reforço a existência dos 2 despachos, de 54 e de 55, e o 55 relembro que dá autonomia às escolas, portanto, desta flexibilidade de trabalharmos em projetos. Portanto, as escolas hoje em dia podem optar, têm, com o 55 nós temos uma margem de manobra muito grande, nós podemos fazer inúmeras coisas na escola, portanto, por forma realmente a conseguir complementar estas 2 situações que aqui foram colocadas. E, portanto, assim como também algo que foi falado aqui, que é a inclusão, que é muito importante. Estes 2 despachos dão aqui uma grande autonomia e margem de manobra à nossa escola de fazermos o melhor pelos nossos alunos, e, portanto, acho que tem que ser mesmo caminhar lado a lado, e apesar de nós considerarmos também que tem que existir aqui os currículos exigentes, bem organizados, bem estruturados, até porque os nossos alunos depois também, e é o que está previsto, vão ter um percurso académico, terão exames, vão para o secundário, e, portanto, isto também eles vão necessitar desta bagagem, digamos assim. Mas, de qualquer forma, acho que a legislação que temos em vigor dá-nos perfeitamente essa autonomia, essa liberdade para nós podermos fazer o melhor que nós queremos e que os nossos alunos merecem, exatamente. Muito obrigada, o debate já vai longo, não temos tempo para as perguntas. Como se perceberam, Jorge Ascensão, quando começou este debate, tinha ali um sol a brilhar, agora realmente o dia já está a terminar. De qualquer forma, agradecer em nome da Escola Virtual a intervenção dos 4, esperemos que os vossos contributos também cheguem a quem vai assumir a pasta, e muito obrigada também a quem esteve a assistir a este webinar, e até breve. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigada.